esmiuçando. Então, não importa para o nosso assessoria jurídica que a nossa resolução foi feita antes da lei, porque mesmo que fosse depois, ele não esmiuçou e não deu detalhamento. Esse detalhamento compete ao Conselho Regional. Então, você também vai ter acesso a esse documento e você pode depois apreciar e repassar para os seus pares, tá? Para multiplicar a informação. Um outro parecer jurídico que nós enviamos para a nossa assessoria jurídica para responder foi sobre a remuneração médica, que foi um outro tema que você levantou, que eu também vou apreciar. Tá? Então, nós já temos uma resposta do nosso parecer jurídico e que já posso adiantar agora, que o que está em questão em relação à remuneração é o ato médico. Então, não importa. Da mesma forma que se você faz uma consulta presencial e se por ter um quadro mais simples, demorou 5 minutos, ou se foi mais longo e demorou 1 hora, o valor da consulta ele é o mesmo, ele não é por minutagem, é pelo ato médico. Então, a partir do momento que a ANS ela coloca que a teleconsulta é igual a uma consulta em termos de tabela TUS, e que então os valores eles têm que ser iguais, eles são iguais, ele não pode, o plano de saúde, por questões econômicas, essa briga no mercado por milhões de gastos com plataforma é porque eles querem imputar um custo menor com a telemedicina e pagar por um valor menor numa teleconsulta, num teleatendimento. Não apreciar a teleorientação, isso já está acontecendo, ok? Isso já está acontecendo. Então, nós solicitamos um parecer da nossa assessoria jurídica, em que eu também vou lhe encaminhar esse documento, e que nós temos a prerrogativa de fazer uma cobrança da mesma forma do que da consulta presencial, tá? E mais uma vez, nós fomos felizes na nossa resolução num ponto, você não vai ver na nossa resolução falando que nós estamos autorizando nesse momento, na resolução, o uso de plataforma A, B, C, D e como ela tem que ser. Nós colocamos nessa resolução exatamente que o objetivo é no segmento do paciente, que hoje ele está com dificuldade de acesso ao consultório e nós precisamos limitá-lo por conta do distanciamento social, nós estamos facilitando o acesso e abrindo mão da segurança. Segurança até dos dados. Nós autorizamos nesse momento, o médico ele não vai ser cobrado desta forma por ele fazer um atendimento por um telefone. Ele fazer um atendimento pelo WhatsApp. Mas, previamente, quando a paciente faz o contato por telefone, faz o atendimento pelo WhatsApp, um contato, esse médico ele tem que pedir ao paciente se ele concorda em que faça esse atendimento desta forma, que vai ser cobrado da forma tal, que fica a critério do médico essa cobrança, também está escrito isso na nossa resolução. Então, nós estamos muito cobertos desta forma com a resolução, porque, Carlos, entenda uma coisa importante, amigos. Se nós emitimos uma resolução no dia 26 de março, que já tem um pouco mais de um mês, se você me perguntar hoje, se tiver que fazer uma pesquisa, e conseguíssemos fazer uma pesquisa com mais de 70 mil médicos que nós temos no Rio de Janeiro, eu vou te falar que nem 1% está usando alguma plataforma. Então, se a gente coloca alguma resolução deixando alinhado que tem que ser com uma plataforma A, B ou C, quando acabasse a pandemia, nem 1% dos médicos teria utilizado a telemedicina, ok? Então, a realidade é, mais uma vez, a gente está colocando nossas reuniões, a gente passou a fazer reunião no último mês, toda semana da Câmara Técnica, porque a cada ideia de alguma pessoa, a gente botava o peão à frente para avaliar qual a próxima etapa que teríamos de problema. Então, para ter o acesso facilitado, não tem uma ferramenta melhor do que o telefone WhatsApp, que o paciente autorize. Se o paciente autorizou, manda uma mensagem, olha, a senhora autoriza aqui, coloca aqui que a senhora autorizou fazer um teleatendimento desta forma, e a gente dá sequência para isso. Ok.
ela dá sequência. Se é uma paciente de forma particular, olha, eu vou colocar aqui um áudio falando qual é o custo, se a senhora concorda. Se não, a senhora vai presencialmente. Mais uma vez, a consulta presencial, ela existe, ela está lá. Até nesse momento, Carlos, de distanciamento social, inclusive, foi colocado o decreto pelo governador que os consultórios médicos eram para continuar abertos de forma irrestrita. Entendo, por questões de segurança, inclusive do médico, os médicos que estavam no grupo de risco, eles têm que fechar o seu consultório. Então, para esse médico que fechou o consultório, ele poder ter acesso dentro da sua residência com a segurança, ele dar seguimento do paciente dele, é uma forma eticamente adequada para aquele colega médico que não está no grupo de risco, mas é um consultório simples, em que só tem uma secretária, e a secretária é uma pessoa de idade ou com uma comorbidade, ele também vai estar fechado. Posso entender melhor se me acostumar. Então, ele tem que ter essa disponibilidade de uma facilidade de acesso, sabendo que nesse momento não é a ferramenta mais segura, mas nesse momento a gente está facilitando o acesso, ok? Então, o fato da forma audiovisual é a forma que nós colocamos como adequada. Em relação à plataforma, eu não vou ter muito que falar de plataformas, porque eu não sou desenvolvedor de plataforma, existem N plataformas, é impossível eu entrar em todas as plataformas e avaliar alguma coisa nisso, até porque, mais uma vez, na nossa resolução, nós não obrigamos, porque nós não entendemos que seria o melhor recurso de acesso nesse momento. Não adianta a gente colocar, mesmo que a plataforma fosse melhor por N motivos, nós não teríamos, no período de tempo de 3, 4 meses, 2 a 4 meses, que deve ser o período que vai ficar até 4 meses aí da pandemia, ou que seja um pouco mais, mas que seja um acesso facilitado aos médicos. Eu vou trazer mais um exemplo, mais uma vez, da peça do xadrez. Quase todos os médicos que têm seus consultórios, eles não têm, Carlos, um único convênio. Ele tem convênio ABC, A, B, C, D. Não vai ter, já te adianto, porque já procurei saber isso antes da gente colocar na resolução. Por isso que nós colocamos da forma audiovisual e não linkada com uma plataforma. Não vai ter uma única plataforma, igual seja um aplicativo da sua agenda, do seu computador, que a sua secretária vai lá e coloca paciente tal, horário tal, convênio tal, paciente tal, horário tal, convênio tal. Não existe uma plataforma em que o médico consiga, que o convênio consiga ter um único e o paciente entrar nessa plataforma. Então, o convênio A vai ter a sua plataforma, o convênio B vai ter a sua plataforma, o convênio C a sua plataforma. Me pergunte, como equacionar, do ponto de vista prático, se eu tenho um convênio A, B e C e fazer a minha agenda para colocar qual paciente que eu vou atender para cada convênio? Fica inviável. Segunda-feira de manhã eu só atendo o convênio A, segunda-feira à tarde eu atendo o convênio B. Mas aí o convênio A tem uma procura maior, o outro não tem. Aí você fica com uma dificuldade de acesso. Você não vai conseguir fazer isso. Não existe uma plataforma hoje em que os convênios queiram enxergar de uma forma única. A gente chama isso de interoperabilidade. Essa interoperabilidade, que é uma forma dentro da informática de saúde e telemedicina eles usam, que não existe hoje tecnologia agregada para isto. Então, se a gente coloca uma coisa que vai ter um problema, aí sim, a responsabilidade é do CREMERG nisso. Então, da forma que está lá a resolução, nós não temos ali nada que dificulte, nada que tenha alguma implicabilidade antiética. Então, é isso. Outra pergunta que você colocou sobre remuneração, eu já comentei, eu vou te enviar até o da nossa assessoria jurídica. O outro ponto que você falou é perfeito. A telemedicina, ela não veio e não é para isso, para substituir
a consulta presencial ele vai ser um complemento e vai ser uma excelente ferramenta. Eu vou dar um exemplo meu, que isso serve para todos os colegas que estão aí acompanhando dentro da sua especialidade. Eu sou ginecologista, atendi uma paciente presencialmente. Ela foi hoje no meu consultório, eu fiz o exame físico, ela veio para um check-up, examinei, pela idade dela, eu colhi um preventivo, pedi um ultrassom transvaginal e uma mamografia. Estou dando um exemplo. Eu chego para essa paciente, falo com ela, olha, próxima vez a senhora não precisa voltar aqui na consulta presencial. A senhora entra na plataforma, a senhora anexa os exames, manda um vídeo e a gente começa uma consulta, eu vou te orientar e se eu puder te prescrever sem a senhora precisar ir e vir. Eu abro um horário na minha agenda no consultório para uma paciente de primeira vez, deixei essa paciente evitar ir para o ir e vir e eu estou num outro local dentro da minha casa, num horário adequado para mim, complementando, fazendo as teleorientações e teleconsultas sequenciais de uma paciente. Isso serve, Carlos, para qualquer tipo de atividade afim, né? Então, eu tenho dúvida, não tenho dúvida que ela vai ajudar muito, né? Mas não vai substituir. Um outro ponto que você colocou, que eu também reforço isso dentro das apresentações, que eu não vou ter nesse contato, eu estou te vendo. A ectoscopia é uma das etapas do exame físico. Então, eu te vendo, eu vou conseguir ajudar de alguma forma, mas eu não vou sentir o cheiro, eu não vou poder te tocar, eu vou acrescentar até o cheiro. Então, até o cheiro, podemos pensar em alguma doença. A forma da paciente andar, dependendo do ortopedista, ele vai poder pensar em algumas coisas e assim vai. Então, ele vai... E tanto olha que curioso, todas as plataformas que eu vejo que as pessoas dão aula falando de plataforma, a paciente ela vai assinar um termo sabendo das limitações. A paciente, eu não quero apenas do ponto de vista jurídico, esse é o meu principal questionamento com as plataformas, Carlos. Eu não quero apenas eu ter um embasamento, um embasamento jurídico, ou uma proteção jurídica, porque a paciente assinou um termo que ela sabe da limitação e por conta disso, se eu deixar de atendê-la, fazer do exame físico, e se eu imputar aí algum problema, eu estou protegido pelo termo de consentimento informado, que eu até já ouvi isso de algumas pessoas quando fizeram alguma apresentação. Eu não quero, como médico, apenas ter algo que me proteja, porque a paciente assinou um termo. Mais do que isso, eu sei por competência médica que o nosso exame físico ele é fundamental para um primeiro atendimento. Então, mais do que uma proteção jurídica, é o ato médico da nossa preocupação com o nosso CRM. Eu não quero expor uma paciente. Ninguém faz um atendimento médico podendo criar um problema adicional para o paciente. Você quer dar uma solução para o paciente. Se você já sabe que aquela plataforma ela vai ter limitação pela falta do exame físico, desculpa, só vai ocorrer de poder estar liberado uma teleconsulta de primeira vez, quando um dia o CRM não precisar ou não puder normatizar nada. Porque enquanto nós estivermos no conselho e depender de nós, isso não vai ocorrer. Para a segurança de todos os colegas e de todas as pacientes. Em relação ao último tópico que você deu, que foi sobre gravação e termo de consentimento, né? Que foi o último tópico. Acho que tem algum áudio aberto aí. Não? Já desliguei, pode falar. Então, em termos de gravação e termo de consentimento, o termo de consentimento eu já comentei, né? De fato, o termo de consentimento ele se faz necessário porque não está de forma presencial, você tem que deixar por escrito que existe uma limitação e que a paciente tem que consentir, né? Mas eu estou refletindo em cima disso, que eu não quero apenas isso, ter um termo que me deixe, entre aspas, tranquilo, né? Mais do que isso, eu não quero causar um dano para o paciente. Em termos da gravação, eu ainda acho com bastante fragilidade, Carlos, na plataforma, por exemplo, aqui está escrito gravando, como na plataforma também está escrito gravando, mas se a paciente diz que ela não quer que grave,
e você está aqui, como eu estou olhando aqui para você, e se eu estou aqui com o meu telefone do lado gravando essa teleatendimento, eu não vou saber nunca. Se o paciente está na sua frente, você está sabendo se ele está gravando ou não. Você foi para dentro de uma sala examinar, ele pode estar gravando o áudio, mas não vai estar gravando o vídeo, porque senão você vai estar vendo, ele tem que te perguntar. E se você não autoriza uma gravação de uma paciente pelo teleatendimento, e o paciente mesmo assim está gravando, qual é a sua proteção que você tem que ele não está gravando? Eu não sei como. Eu não tenho como saber se ele está gravando ou não, entendeu? Bom, essas foram as considerações iniciais, ou do meio da nossa live. Primeiro eu me apresentei, segundo você fez agora alguns comentários, com algumas perguntas, e pelo menos nas minhas anotações eu acho que eu contemplei as suas perguntas. Vou mutar aqui o meu áudio para você ter seus comentários, ou se o Celso também quiser complementar alguma coisa. Eu vou provocar o Celso, porque eu consegui abrir aqui um espaço para as pessoas questionarem. E existem médicos e não médicos assistindo. Fiz questão de abrir, como eu disse anteriormente, porque isso acaba sendo uma ferramenta de informação para a população. E nesse contexto, alguém aqui no nosso grupo, o William Leal, me pergunta se há um maior risco de erros médicos. Eu diria, em cima do que você mesmo falou, que a telemedicina será uma ferramenta, se você discordar, fique à vontade, para que o médico possa, especialmente nesse contexto de uma segunda avaliação, de um acompanhamento de um paciente, promover informações. Aquele remédio que o senhor me passou é aquele mesmo? Qual o nome? Não estou entendendo o que está escrito. Depois que eu saí, passei mal, devo procurar assistência médica, o que eu vou fazer? E como todo bom preceito de atendimento médico, a gente sabe que há um momento que, sem o exame físico, você não completa a avaliação só com o histórico. A anamnese é rica, é mãe de tudo, mas precisa examinar. Você não vai a um pronto-socorro, procura um especialista, se desloque, se movimente, saia dessa relação só da telemedicina, desse contato pessoal, que eu não vou conseguir resolver. O que me parece para essa pergunta é que, no primeiro atendimento, talvez essa possibilidade de um desencontro, de sucesso na consulta, seja um risco maior. E isso não é para o paciente, não é para o médico. Porque, no meu entendimento, a gente não tem treinamento para isso. A maioria de nós aqui na live, nenhum de nós teve treinamento para fazer telemedicina na formação acadêmica universitária. Não tem pós-graduação para isso, não tem curso, não. Como é que eu faço? Como é que eu me comporto? Assim como eu estou aprendendo aqui a aceitar os convites, a colocar as pessoas dentro desse nosso contexto, o doutor Celso, da última vez, aperta aqui, aperta ali, lembra, Celso? Eu vou botar uma mãozinha, levantar a mão, eu até esqueci. Eu estou procurando aqui onde é que está a mãozinha para estimular todo mundo a falar um pouquinho no final e dizer que, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, existe aqui no grupo um chat, as perguntas poderão ser respondidas. E o que eu queria provocar o Celso com isso qual é a sua opinião disso tudo que a gente está colocando. Porque, assim, de acordo com a leitura que eu consegui fazer com o pessoal da USP, que trabalha com telemedicina, um contato no Zap não é telemedicina. Eu aprendi um termo novo hoje com você, Cláudio. Teleorientação, né? Talvez atender um Zap, dar um contato. E eu quero alertar a todos, a vocês dois, que acabou entrando aqui no nosso grupo algumas pessoas do Tribunal Regional Federal. Especialmente uma pessoa dessa que está aqui, a Lana Monteiro, ela representa um grupo grande de pessoas que trabalham no tribunal, e ela está nos pedindo se a gente consegue. Carlos, silencia o microfone de todo mundo, por favor. Tem gente com o microfone aberto. Pois não. Se você, por acaso, se nós não conseguirmos avançar, essa pessoa é a 7ª Vara Federal de São João do Meriti. Gostaria de ouvir pareceres da gente a respeito da recomendação
de 4/2020, no Ministério Público Federal. Eles estão extremamente ansiosos, por isso eu quis provocar também esse ponto. Ouvi um pouco vocês, porque a Justiça está em busca de caminhos para fazer perícia médica usando o canal a partir da telemedicina, a teleperícia, que seria um próximo passo dessa nossa discussão ou de um outro encontro. Vamos lá, eu queria Carlos. que vocês pudessem dar um aprofundamento nisso. Vamos lá. Eu vou pontuar um pouquinho rapidinho o que o Moura falou, e aí depois eu até posso sugerir alguma coisa com relação à teleperícia, porque a gente fez perícia durante algum tempo, enfim. Plataforma, como o Cláudio falou, nenhuma plataforma é perfeita, tinham várias plataformas em estudo, todas elas buscavam segurança da informação, certificação digital, certificado CP Brasil, não é isso, Cláudio? Enfim, tem uma certificação de padrão de segurança de informação. Certificado digital, assinatura Isso, digital, né? Assinatura digital e mais outras coisas de segurança da informação. Então, isso estava muitas plataformas muito adiantadas, mas a maioria realmente não tinha, não conseguia fazer para o médico a integralidade de particular, convênio 1, convênio 2, convênio 3, enfim, ficou muito difícil. E a gente optou pela parte mais prática, realmente, que é o que a maioria dos médicos hoje já faz, né? A maioria dos médicos hoje já tem um WhatsApp. Infelizmente, muitos deixam na mão de assistentes não médicos, e aí é quando você vê a maior parte do que acaba virando um questionamento de erro médico, é quando o WhatsApp está na mão de uma secretária, quando o WhatsApp está na mão de uma enfermeira, e passa alguma informação e o paciente ou não é respondido ou a resposta não é uma resposta medicamente adequada, né? Então, a questão da plataforma a gente deixou em aberto, mas é importante ressaltar que qualquer comunicação da equipe médica com o seu paciente é de responsabilidade do médico. Então, um primeiro contato do tipo, a paciente está te procurando e não está te achando, é uma coisa para a secretária te passar. Ou segue o contato da paciente, ela está com algumas queixas. Ok, a secretária faz a primeira filtragem para um contato inicial. Mas o médico é responsável por toda a comunicação, e aí vale qualquer plataforma, como o Cláudio falou, ligação telefônica, qualquer e-mail, qualquer aplicativo de comunicação, qualquer e-mail é considerado contato. Se eu já fiz, como cirurgião plástico, eu tenho que falar que eu faço o tempo todo, porque paciente vive pelo WhatsApp e o WhatsApp é teleorientação. Então, já é algo que está na medicina, como há muito tempo atrás tinha o telefone que virou o BIP, que acionava a gente em qualquer canto, que a gente ligava para perguntar o que estava acontecendo. Então, os meios de comunicação vêm estreitando a medicina, os laços da medicina, e agora, nesse momento que é on time, não tinha outra forma. Então, assim, nunca fiz uma marcação de teleorientação, de consulta, para paciente ligar para falar que quer fazer uma teleorientação. Não. Mas usar mecanismo de comunicação, acredito que todo mundo atualmente usa. Questão do gravar ou não gravar, foi até uma discussão que a gente teve na plenária. Eu lembro de ter contribuído um pouquinho com esse parágrafo. O importante não é gravar ou não gravar, o importante é registrar em prontuário. Então, todo e qualquer contato médico-paciente deve ser registrado em prontuário de qualquer forma possível. A forma é a bel prazer do médico em comum acordo com o seu paciente. Então, print de tela de WhatsApp, impressão de e-mail, transcrição manuscrita, transcrição para prontuário eletrônico, não importa. O importante é ter o registro. E para que se haja qualquer questionamento, para que se haja qualquer solicitação de cópia de prontuário, o médico possa apresentar isso. Então, assim, eu recomendo que se faça esse registro em prontuário da forma que for mais fácil para o médico. Da forma que for mais fácil para o médico. Sempre em comum acordo com o paciente. Do ponto de vista de remuneração, o Cláudio já deixou muito bem esclarecido isso. Tem que ser, eu entendo que tem que ser cobrado, é o tempo, e tempo é vida. Então, a partir do momento que você para atender alguém, você está dando sua vida para aquela pessoa naquele período de tempo. Então, isso tem que ter um retorno de alguma forma. Teve um colega que perguntou se cobra antes ou se cobra depois. Isso é critério seu, tá? Sabendo que cobrando depois, considerando que o paciente não está na sua frente, fica um pouco mais complexa a cobrança.
As plataformas de plano de saúde fazem o registro, elas fazem a cobrança por conta própria, o faturamento é delas. Eu já sei que tem alguns planos de saúde que estão disponibilizados na plataforma, mas o teleatendimento particular, primeiramente, eu entendo que talvez fosse interessante uma cobrança antecipada, tá? No momento da consulta, o paciente apresenta o comprovante de pagamento ou manda o número do cartão de crédito para que a secretária passe o cartão no aplicativo ou numa máquina de cartão. Mas isso é pessoal. A forma de cobrança é pessoal do médico. O médico entende a melhor forma para ele, tá? Com relação à teleperícia, que você me perguntou aí agora, Carlos, eu entendo ser inviável, porque, a perícia é um ato médico, uma consulta, consequentemente, de um paciente e de um paciente que você nunca viu, até tem ciência de alguma coisa escrita no processo, nos autos do processo. Mas a gente sabe que muitas coisas não estão nos autos do processo. Então, como a perícia ela demanda exame físico, é inviável. Uma análise inicial você faz pelo prontuário eletrônico, pelo processo eletrônico, mas a teleperícia eu entendo não ser possível. Se precisa de exame físico, não tem como fazer por meio eletrônico audiovisual. Então, já adiantando um pouco, por mais que queiram aprovar, se não for perícia de documento, eu entendo que é impossível. Tá? Espero ter ajudado aí. A gente está aí aberto junto com o Cláudio para continuar discutindo. Antes de passar a palavra abrir, porque já temos quase uma hora, eu não sei o Cláudio, mas só para deixar claro, eu estou sem pressa, hein? Eu também. A outra durou quase 1h30, meu amigo. Eu gosto de usar uma frase à noite, é uma criança. Tá tranquilo. Assim, esse bate-papo é de um engrandecimento enorme. É informal, né? Como a gente conversou antes, é um bate-papo isso, informal, entendeu? Com várias pessoas assistindo, é isso. Claro, não é aula, não temos a intenção de fazer proposições para mudar nada, mas aprender juntos. E eu queria dizer a vocês que essa recomendação que a pessoa que passou para nós, ela saiu hoje. E a grande preocupação do Ministério Público é o que está acontecendo com as filas envolvendo o INSS. E a solução deles, pelo que está produzido, pelo que foi proposto, é fazer avaliação pericial por recurso digital, é a teleperícia. E aí, se o médico achar que não é possível, não tem condições de avaliar, ele marca e retoma pessoalmente. Isso, como eu tinha dito no início, acontecem coisas assim de manhã, aí à noite está de outro jeito, amanhã de manhã tem outro jeito. A gente não conseguirá esgotar tudo de uma única vez, e a proposta foi realmente falar da telemedicina, porque a minha maior preocupação é aquele paciente que eu não conheço. Estabelecer uma relação médico-paciente saudável nesse contexto e dar sequência natural disso, não estou preocupado nem com a remuneração, porque, como o Celso falou, existem alguns convênios que estão fazendo já, utilizando o seu corpo clínico, está credenciado, e os pacientes que têm acesso para fazer a teleconsulta, que num período de pandemia parece lógico, muito racional. Mas quando a pandemia acabar, quando nós tivermos em outro momento, em outra realidade, o mundo pós-pandemia também não vai ser mesmo. Né? Então, assim, marcar aqui a presença do professor Oscar e vários outros colegas. Eu vou abrir o microfone da Lana, que ela levantou a mãozinha ali, pediu para se expressar, deixa ela fazer a pergunta dela. Você consegue falar, Lana? Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo? Ouvindo. Boa noite a todos. Eu trabalho com perícias na 7ª Vara Federal de São João de Meriti, e a minha pergunta era exatamente em termos dessa ordem que o Ministério Público Federal ele nomeou como recomendação. Eu entendo como uma ordem porque ameaça juridicamente, em termos de o médico se negar a fazer a teleperícia, quer dizer, ainda está um cabo de guerra. Eu sei que as perícias das nossas varas, todas, não é só da 7ª Vara de São João de Meriti, estão se acumulando, e as partes que realmente precisam do benefício que elas pedem,
elas estão passando necessidade mais ainda do que o restante do Brasil, que não tendo esse problema de saúde, já estão passando necessidade também, entende? A questão é, se a gente dá a antecipação dos efeitos da tutela, a gente corre o risco de pegar dinheiro público e dar para alguém que não precisa realmente, porque não está doente. Por essa razão, esse dinheiro de pagamento de peritos sai do Tesouro Nacional. É dinheiro meu, seu, de todos nós. Então, há os casos para a justiça de pessoas que realmente precisam, mas o juiz não é médico, ele precisa dessa assessoria médica. E a minha pergunta foi em relação a isso. Tá Acabei. ótimo. Vou deixar o Celso ou o Cláudio Então, falarem deixa eu um explicar isso, porque, enfim, é uma questão que a gente lá no CRM, eu tive a oportunidade de ficar quase 20 meses, né? Daqui a pouco eu completo 20 meses e aí a gente vai ter a mudança na diretoria do CREMERGE, enfim, mas eu estou completando 20 meses à frente da corregedoria e é uma questão que o médico tem que entender. Quem normatiza a medicina é o CFM e os CRMs. O Ministério Público, o juiz, eles não podem te dar uma ordem que seja contrária às resoluções do seu conselho. Por quê? Porque o médico responde pelo ato médico. Assim como ele não pode virar para um policial civil e falar, mata aquela pessoa ali, porque não é função do policial matar. Enfim, nenhuma autoridade pode dar uma ordem que seja contrária a uma regra, a uma lei. Como quem normatiza o exercício profissional é o CFM e os CRMs, o Ministério Público não tem autoridade, nem um juiz tem autoridade para definir o que vai ser feito. Já tive vários casos, por exemplo, de eu, apesar de novo, mesmo desde mais jovem, eu fui chefe de equipe de emergência durante algum tempo. Já tive vários casos de chegar ordem judicial interna paciente no CTI. Eu prontamente me acompanho, oficial de justiça. Fui no CTI e falei, o senhor vai ali e desliga a máquina, porque o CTI está lotado, o senhor mata alguém aí para botar no lugar, porque eu não vou fazer isso. Eu não tenho onde colocar, o senhor define, manda o senhor convoca o excelentíssimo, pede para ele vir aqui e dizer quem ele vai exterminar para que a vaga se crie. Então, eles têm autoridade, não questiona-se, mas existem determinadas situações que qualquer ordem que vá de encontro a uma regra imposta pelo CFM e pelo CRM, se cumprida pelo médico, o médico vai responder. Então, por mais que a gente entenda o caos social, a gente entenda a necessidade social de se retornar às perícias, consulta de primeira vez é vedada e o ato pericial é uma consulta de primeira vez. Então, infelizmente, ou eles aceitam a consulta de documento, a perícia de documento, e aí o perito vai avaliar o documento médico apresentado, seja o prontuário, seja o relatório, seja o atestado, e aí, nesse sentido, ele vai autorizar baseado no documento, uma vez que o médico uma pessoa de fé pública, né? E aí o perito pode aceitar o documento de um médico, ou então vai marcar a perícia presencial. Porque, assim, como já dissemos, os consultórios médicos estão abertos para funcionamento. Abra-se o consultório médico do INSS, abra-se os consultórios de perícia dos tribunais, designe-se funcionários e o médico vai fazer o atendimento, mantendo um intervalo entre uma pessoa e outra, mantendo a limpeza da sala, oferecendo máscara para todo mundo que entrar no ambiente, tendo um ambiente arejado, com fluxo de ar, enfim, tudo que é necessário para evitar o contágio dentro daquele consultório de atendimento. Limpeza entre um paciente e outro, conforme a resolução do CRM do Rio, se eu não me engano, é a 333, que saiu agora em 2020, 304, que saiu agora em 2020. É só ir lá, tem todas as recomendações necessárias para atendimento médico, seja nível ambulatorial, de emergência e de urgência. Então, considerando o ato médico, perícia, um ato médico que tem que ser completo, não vejo como ter teleperícia. Você pode repetir, por favor, o número da resolução?
Eu posso estar um pouquinho enganado, mas ou é a 303 ou a 304. É uma das É duas. recomendação. Mas é Não, a recomendação, resolução não resolução. aquela do Marcelo. A recomendação é a primeira que a gente aprovou no domingo. Ok. A resolução, As recomendações estão lá, sim, a 4685, se eu não estou enganado. Foi publicada no Sim, dia 16 de março. como a da telemedicina foi 305, deve ser a 4 ou a 3. Foi uma ou duas antes, É a você tá 4 certo. a 3, é. Porque, assim, me parece importante comunicar isso ao tribunal de alguma forma, porque eles estão reticentes em abrir e fechando os setores de perícia e entrando em contato com a gente para fazer perícia no consultório. Ou bem, como você acabou de falar, você tem que ter uma série de cuidados preconizados pelo próprio médico para tomar atitude, porque que não faz no tribunal, abre o tribunal. Assume a responsabilidade de manter a higiene, a organização do local e retoma as perícias do INSS, que são a grande Nesse preocupação caso, do Tribunal Federal. para quem está com esse problema, eu recomendo pedir um parecer ao CRM, que o setor de pareceres está funcionando, está ativo, e nesse momento que nós estamos quase que todos os conselheiros voltados para o conselho, acredito que a resposta do parecer sairia até bem rapidinho. Então, eu sugeriria pedir esse parecer para o CRM. Sim. Com esse instrumento na mão, os juízes terão oportunidade, até a dirigência do Tribunal Federal aqui na Venezuela poderá abrir para atender essa população. Seria interessante também uma preocupação no sentido de acertar a remuneração, né? Porque os atrasos são um grande empecilho para a sobrevivência pericial. Mas esse não é o foco da nossa discussão. Eu estou vendo uma pessoa aqui, não sei se você conhece, é o professor Oscar Cirri, e eu gostaria de ouvir uma palavra do professor, porque toda vez que eu vejo, eu gosto de ter essa oportunidade de ouvi-lo. Então, eu vou liberar o microfone dele aqui. Professor. Posso falar, não? Pode, deve. Obrigado. Olha só, o CFM já se manifestou sobre a ilicitude da perícia por telemedicina. Nenhuma resolução do CNJ, nenhuma resolução do Ministério Público Federal, recomendação, livra a minha cara de um processo ético profissional. Sim. A conselheira relatora desta resolução, que é a doutora Rosilane das Mercês Rocha, ou Rocha das Mercês, conversou comigo ontem e foi taxativa. Quem fizer perícia por telemedicina vai levar chumbo, vai ser processado. Sim. E alguns colegas disseram, mas com a resolução do CNJ, eu ganho o processo na vara federal. Mas aí você vai passar um processo no CRM e outro na vara federal. E, meu amigo, na vara federal, cada juiz pensa de uma maneira. Mas vamos supor que você ganhe. Já gastou 30 mil reais aí para se defender. Tá certo? E de 5 a 10 anos de apurriação. Então, eu recomendo ao colega que cumpra a resolução do CFM. Não faça teleperícia. Ah, mas eles vão me substituir, vão me tirar da vara. Ok, se outro colega fizer, faça um favor à sua especialidade e à sua profissão. Denuncie ele. Porque ele está se posicionando em contrário a um movimento da categoria, além de outros que o Código de Ética elencar. Não é possível. Processo, veja bem, cara, como é que eu vou fazer um processo para estabelecer se um hipertenso diabético tem condição de trabalhar se eu não puder examinar ele? Só pelo exame de sangue? Não? E vou dizer ao colega aí, o que é o ginecologista, perdi o nome dele, Moraes, é Moraes?
Cláudio Moura. Cláudio Moura. Se ele abrir essa plataforma para atender em casa, vou dizer para ele o seguinte: vai ter mulher botando o telefone na periquita para ele poder olhar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Ele é o nosso conselheiro que defende, não, pessoal. Ele fez a Pois porque o nosso colega doutor Celso Eduardo aí sabe que ele tira fotografia da cicatriz para dizer que está inflamada. E ela vê um vermelho que o telefone dela não mostra, não é que não tenha, mas ela está com J8, que é uma porcaria de telefone. Então, não aparece. A resolução não é boa. E, cara, o nego vai te ligar a noite inteira. A noite inteira. Não faça isso. Reserve um horário depois do consultório para atender isso no consultório. Mas não faça essa teleatendimento em casa. Era só o que eu tinha para dizer. Obrigado. Foi uma beleza participar. Estou aprendendo aqui como é que mexe nessa tralha. Carlão, estou mais ou menos igual você na semana passada. Se você na semana passada não sabia nada, essa semana, que é a minha primeira, eu também nada sei. Grande abraço, obrigado, e avisa a colega aí. Se ceder a força do Ministério Público, pode se preparar para ser processado. Isso aí. Professor, muito obrigado. É sempre bom ouvir o professor Oscar, que traz sempre uma palavra de engrandecimento, conhecimento da gente. Eu estou vendo tanta gente bacana aqui. Que coisa legal isso, hein, Celso? É uma ferramenta fantástica, cara. E assim, eu vou reproduzir o que eu te falei. Nós temos aqui a chance de nos vermos, falarmos, trocarmos, crescermos. A gente não pode ter esse momento de maneira alguma. Eu vou assim, como a gente está quase uma hora, as pessoas que eu estou vendo aqui, Celso, me ensina de novo, como é que eu boto a mãozinha para levantar aqui? Quem estiver querendo falar, três tem pontinhos 3 pontinhos do lado direito, clica ali que vai aparecer levantar a mão ou raise hand, se for em inglês. Claudinho, quer falar mais alguma coisa? Claudinho, eu gostaria de complementar. Claudinho é intimidade, né? Dê dinheiro, mas não dê intimidade. Né? 20 meses trabalhando junto, ouvindo junto, brigando muito. Entendeu? Então, e nesse momento eu prefiro dinheiro também do que intimidade, entendeu? Então, pois é verdade. Entendeu? Mas vamos lá, respondendo. 2, né? Você também, né, Oscar? Doutor Oscar, adorei os seus comentários. De uma maneira clara, objetiva, da forma que eu gosto. E vou te avisar, só para você fez esse comentário, o Celso, com certeza, como cirurgião plástico, ele recebe já pelo WhatsApp, querendo ou não querendo, que nem ele não pedindo, o paciente já manda a foto lá de como tá, para saber se aquilo tá bom ou tá ruim. Acredite, eu já recebi trocentas fotos sem pedir. Entro no meu WhatsApp, tá? Então, assim, estar na minha casa, no computador, estar no meu consultório, já acontece no dia a dia, às vezes acordar já tem a foto lá. E acredite, às vezes tem fotos do marido. Olha, ele está assim, será que ele também precisa tratar? Então, como aqui nós estamos já entre amigos e de uma forma informal, eu vou te falar que o WhatsApp já traz isso. Eu nem querendo, eu nem pedi. E já entra, né? Bom, agora, voltando aqui um comentário que um colega fez, que também foi interessante, sobre a pergunta de aumentar o erro médico, né? Eu gostaria muito de refletir sobre isso, né? Porque eu acredito que nós estamos diante de uma ferramenta, a telemedicina, nesse momento, da forma que foi colocado na pandemia, é uma ferramenta nova, vamos botar dessa forma. E tudo que é novo traz algumas coisas. Traz medo, apreensão e, principalmente, já uma rejeição. Então, nós temos que, de fato, nos preocupar.
não rejeitarmos, da mesma forma que agora pela plataforma do Zoom, não era o nosso dia a dia, nós não temos que ter medo ao novo, nós vamos começar a usar e familiarizar. Mas nós não podemos, e esse é o que eu tenho colocado, que não existia ferramenta. Nós já estamos fazendo agora a teleorientação, podemos fazer a teleconsulta de paciente de segmento, já é uma coisa nova que já vai trazer apreensão, porém as empresas elas não tinham nada e agora querem tudo. E a gente, como tudo na vida, o meio termo é o melhor. Então foi o que nós pensamos no conselho, para dar uma segurança. Nós não podemos abrir a guarda para isso, como o doutor Oscar colocou. E se depender de nós, isso vai acontecer. E aproveitando também para complementar a pergunta do doutor Carlos, que ele já tocou nesse ponto 2 vezes, né? Na pandemia é bem entendido isso. Como é que fica o após? Nós já colocamos, eu gosto mais uma vez exemplificar que é o tabuleiro do xadrez, o Carlos, e esse tabuleiro do xadrez, nós já colocamos essa peça à frente e já tem uma resposta para você. O que vai acontecer? Um boom das empresas doidas para falar, tá vendo? Deu certo, todo mundo já começou agora a usar, então tem que continuar, né? Eu não tenho dúvida que a pressão comercial das empresas nisso vai querer manter. E eu não tenho dúvida, deve manter, mas com toda a segurança ao ato médico, o médico tem que respeitar as resoluções de cada conselho federal ou regional, e o doutor Oscar também pontuou muito bem de seguir o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina não emitiu nenhuma resolução sobre isso, por isso que os conselhos regionais é que estão normatizando, ok? E o CFM, ele vai, com certeza, após a resolução, colocar uma resolução fora do período da pandemia. Eu posso já adiantar aqui que a pressão é grande para a modificação do formato, mas eu acredito nas pessoas que estão lá no CFM e que, em consonância com eles também pensam como o Conselho Regional de Medicina em não abrir para o primeiro atendimento, então eu acredito que isso vai ser mantido após. Não deve ser um ato contínuo, mas num determinado momento após a pandemia, como foi a pergunta, a colocação do Dr. Carlos, é o que deve ocorrer, tá bom? Gostaria também de colocar a vocês que a partir da próxima semana é bem provável, eu já fiz um teste prático nisso, que hoje para você emitir o atestado médico e para você emitir o receita de controle especial, você tem que se associar, né, a uma certificadora, que existem várias aí no mercado, mas nós já fizemos um teste que pela própria site do CRM, fazendo o seu login e senha de acesso à plataforma do site do CREMERGE, com seu CRM, internamente a TI trabalhou com algumas outras ferramentas de segurança em que quem vai ser a certificadora vai ser o próprio CREMERGE, tá? Nós fizemos essa semana um teste junto ao Conselho Regional de Farmácia, com o jurídico do Conselho Regional de Farmácia. A coisa andou muito bem ao longo de um mês, através do conselheiro Dr. Ricardo Farias, nosso conselheiro federal, o Dr. Luiz Guilherme, que também nos ajudou muito nisso. Isso já está colocado em prática e funcionou, e a partir da próxima semana, se o TI do CREMERGE com o TI do Conselho Regional de Farmácia tiver tudo ok, eu fiz um teste de compra de remédio de controle especial numa farmácia física, fazendo teste, funcionou muito, muito bem. É fácil, é simples, sem precisar se associar por alguma certificadora. As farmácias estão vibrando, porque acreditem vocês, o que tem de falsificação de receitas é uma coisa absurda. E eles estão vibrando que vão acabar com isso, tá? E nós vamos conseguir fazer isso pelo Rio de Janeiro, pelo CREMERGE, tá bom? Muito bom.
A pandemia tinha que ter algum legado, né, Cláudio? E eu acho que esse vai ser um dos maiores legados para a gente, essa praticidade de a receita tinha uma rasura, a receita venceu, o paciente não precisar ir até você para pegar uma receita nova e você poder prescrever à distância e com essa segurança de melhorar, de evitar a falsificação de receita, né? A receita vai direto para a farmácia ou vai encaminhada para o paciente pelo CRM? Eu posso explicar sobre isso, porque eu fiz esse teste, né? Quando você quando você abre o link de gerar a receita no site do CREMERGE, isso vai acontecer, aquela receita, exatamente o espelho daquela receita, vou botar aqui para vocês, aquela receita branca especial, como vocês estão vendo aqui, aparece exatamente esta carinha no site do CREMERGE. Se você, com seu CRM, você já está atualizado dentro do site do CREMERGE, já vai entrar o seu endereço do seu consultório, que está cadastrado no CREMERGE, você não precisa nem digitar, já está tudo pronto. Você vai só preencher os dados do paciente, o nome do paciente e qual receita que você quer. Quando você colocar agora enviar a receita, no site, no ícone, tem 2 ícones. Você pode enviar pelo próprio WhatsApp, tem aquele símbolozinho do WhatsApp. Sim. Se você tem no seu computador, já está linkado com o WhatsApp, você passa ali já diretamente para o telefone da paciente, pelo WhatsApp, a receita, com QR Code, que aquele QR Code ela vai apresentar na farmácia, só o QR Code, e o farmacêutico libera, faz a dispensação pelo celular. Ou via e-mail. Existe a outra opção de você fazer um download daquela prescrição, baixa no seu computador e você faz o download mandando ou pelo WhatsApp ou por e-mail do paciente. O paciente apresenta sem ter fisicamente, tem um QR Code que o farmacêutico vai fazer a leitura pelo QR Code, ou se ele não tiver o leitor de QR Code, ele tem a numeração que ele mesmo digita e ele faz a dispensação. Muito, muito, muito interessante. Eu estou em êxtase com essa facilidade. E é importante ressaltar... também? O azul, o branco, também? O amarelo, todos. É importante ressaltar que a partir do momento que fizer isso, aquela receita perde a validade. Uma vez que o QR Code tem que ser validado para poder ter a dispensação, aquele código, ou código numérico ou código em QR Code, ele vai perder a validade. Se tentarem comprar em outra farmácia, ele não serve, tá? A receita já foi usada. Ela é queimada, vamos dizer assim. Eu só vou corrigir o Celso num ponto, porque a nossa pretensão é inclusive a azul, mas com o Conselho Regional de Farmácia, por questões junto à Anvisa, isso não vai ser possível agora, tá? Então, o que nós conseguimos, que já é um grande avanço, que é a maioria, principalmente para os psiquiatras, por exemplo, para quem prescreve antibiótico e tem um segmento do tratamento, a receita de controle especial, que é a branca, é a que tem maior liberação. A azul, nesse momento, não, e nem a de outras cores, somente a branca, tá? E o atestado, nós também vamos fazer uma carinha do atestado médico também para poder fazer a emissão de atestado pelo site do CREMERGE, tá bom? Isso vai acabar se tornando rotina. Rotina, com toda certeza. Para você quebrar a cadeia de coisas que a gente sabe que existe. E falsificação. E elimina o carimbo do médico, até para o médico emitir no próprio consultório através do site. Claro. Porque ele não precisa ficar carimbando o papel, não tem falsificação de carimbo mais. Exatamente, carimbo, bloco, papelada. É um avanço significativo. Por isso que eu sempre falei isso. Quer dizer, o grau de sucesso que você alcança é diretamente proporcional ao grau de informatização que você tem. E não tem como voltar atrás. A gente tem um crescimento em torno da gente, no nosso universo, no dia a dia. Não há ninguém nesse universo hoje que não tenha, durante o dia, pré-pandemia, pandemia, vai ser pós-pandemia, que lidar com esse mundo. Então, a gente tem, professor Oscar, que sair quebrando pedra para poder abrir caminho, abrir estrada. Esse contato com vocês, assim, quando o Celso abriu essa janela, eu falei, nossa, é agora, a gente precisa informar as pessoas.
Eu não sei se vocês estão vivendo isso, vou até perguntar isso a vocês. As pessoas às vezes me procuram com questionamentos até simples, mas com muito desespero, porque é um entrecruzar de informações. De manhã eu falo uma coisa, de tarde, eu já falei isso 2 vezes, mas principalmente pelo burro com 2, 3 cabeças. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que deve fazer, como fazer. E o desespero vem muito em torno da falta de informação. O que a gente está fazendo aqui é uma multiplicação de informações que vai para o universo de convivência humana, interpessoal, além da médica, né? Que me motiva mais uma vez a fazer mais. Viu, Celso? Vou continuar. Eu já chamei o Oscar, mas ele fugiu. Quero ver se Eu acho que o Cláudio também curtiu aí, acho que a gente pode continuar colaborando sempre, se é em prol da medicina, da difusão de informação. O conselho está lá para isso, e nós, conselheiros, somos só uma ferramenta. Eu acho que é um tá momento eu esperei essa live acontecer e vou fazer a provocação. A Mônica está aqui, tem outros colegas da MMLPM aqui do Rio de Janeiro e também da Câmara Técnica de Perícia Médica. Eu acho que está no momento da gente provocar alguma coisa nesse contexto com a Câmara Técnica. E a BMLPM, o Prestes está envolvido nisso, outros colegas também estão. Bater papo. Vamos conversar. A pandemia não deixa a gente se ver, né? Sim, com certeza. Trazer mais gente para perto, começar a forçar as pessoas a se habituarem a isso. Depois que você faz a primeira vez, chega a ser um encantamento infantil, cara. Estou igual criança, me divertindo o dia inteiro. A mulher já quer brigar, eu não saio do computador. Eu vou abrir, então, para quem quiser perguntar, fazer uma ou outra pergunta. Tem aqui, é uma ferramenta que eu preciso avançar, as pessoas podem escrever, a gente perguntar. Vocês veem essas perguntas na janela de vocês? Sim, a gente consegue entrar no chat, e quando a pergunta não é privada, né? Quando é para todo mundo, a gente consegue ver. Eu abri para todo mundo, então vocês conseguem ver, vocês mesmos podem responder se quiserem. Eu vi outro dia uma live, o rapaz disse, ao final, perguntas que não foram respondidas podem ser encaminhadas, e aí as pessoas se falam, se respondem. A gente falou um pouco de termo de consentimento, só para deixar claro, é interessante pedir autorização para o início da consulta por uma forma registrada. Foi perguntado o termo de consentimento, a gente entende que é importante o paciente autorizar tudo e tal, mas antes mesmo de começar isso, né, ter um contato com o paciente de alguma forma escrita, né, um número de telefone que mandou uma mensagem, um e-mail que mandou marcando a hora e o aceite dele, para que no início da consulta se faça o resto do termo de consentimento. Eu acho que ficou faltando a gente esclarecer isso. Pedir licença a vocês, tem uma pessoa aqui que é ginecologista aqui no Rio de Janeiro, minha prima, levantou a mão aqui, você pode falar, Solange. Eu queria perguntar, Carlos, sobre aquilo que você falou da gravação da consulta. Essa gravação de consulta é ética? A gente não estaria incorrendo na ética médica gravando a consulta? Oi, vocês querem responder? Lógico, podemos responder. Cláudio, vai. Podemos responder. Em relação a tudo que é feito no consultório ou no teleatendimento, você tem que informar a paciente antes, né? Uma forma presencial, inclusive, lá atrás, assim que começou com uma obrigatoriedade do termo de consentimento para as cirurgias, eu como ginecologista, mas eu atuo mais em cirurgia minimamente invasiva, esteroscopia e laparoscopia, eu trabalho com termo de consentimento informado o tempo todo para cirurgia, né? Eu não faço nenhuma cirurgia sem ter um termo de consentimento informado. Lá atrás era questionado, precisa, não precisa. Mais uma vez, tudo que é novo, no primeiro momento há uma certa rejeição, medo e tudo mais. Mas isso acabou ficando como uma obrigatoriedade, é uma forma de proteção e deixar claro para a paciente em relação a isso. Lá atrás foi colocado não só fisicamente um termo de consentimento para cirurgia, na mesma época foi comentado se teria uma obrigatoriedade de também documentar isso de forma de gravação, se a gravação das consultas
também deveria ser obrigação. Não sei se vocês lembram disso, mas eu vivenciei isso no sentido de participar de debates sobre isso, né? Isso acabou não andando. Então, na verdade, tanto o médico quanto o paciente, se eles preferirem que a consulta seja gravada, o médico pede autorização, se o paciente aceitar, grava. Se o paciente não aceitar, não grava. E vice-versa. Se o paciente perguntar, olha, eu quero gravar a consulta, se o médico consentir, esse consentimento de gravação, ele é mútuo, é para os dois, um ou outro, e tem que ter o aceite de ambos. Se não tiver, não vai ser. E da mesma forma no teleatendimento, tem que ter a autorização. E isso que o Carlos perguntou no início. E da gravação? Se a paciente não aceita gravar, mas se ela está no telefone do lado aqui desse nosso... Você está me vendo, eu estou te vendo. Mas se você está aqui com o telefone e está gravando e eu não te autorizei, e isso depois é circulado por algum motivo, e eu estou com um documento em que eu escrevi, e o que a gente escreve, por isso que é importante, o médico, isso o Celso pode falar mais do que eu como corregedor, que ele acompanha isso o tempo todo, o médico não tem que achar, tudo que o médico acha, ele tem que escrever. Se ele escreve, a paciente não consentiu a gravação, e depois saiu uma circulação dessa paciente, dessa gravação por algum problema, o médico pode até processar essa paciente, porque ele não autorizou, e foi feita a gravação. Então, a gravação, tanto no consultório ou no teleatendimento, tem que ter autorização de ambos, né? E aí eu gostaria de ouvir o Celso exatamente em cima do que ele sempre fala lá na corregedoria, que quando tem lá, infelizmente, os processos e tudo mais, a gente não tem que achar. O médico tem que escrever e o médico peca muito em não escrever. Com relação à gravação, o importante é o sigilo. Implicaria alguma falha ética se o sigilo, de alguma forma, for quebrado, né? O responsável pela guarda do prontuário médico, seja ele físico, papel, seja ele virtual, gravações audiovisuais, em troca de mensagens, o responsável são os envolvidos. Então, tanto o médico quanto o paciente são responsáveis pelo sigilo do prontuário médico. Claro, o paciente tem direito de abrir mão do próprio sigilo e se expor, mas não pode expor nem a imagem do médico, nem a voz do médico sem autorização dele. Do ponto de vista do médico, ele pode gravar a consulta para transcrever depois e para gravar e para salvar. Enfim, tem vários colegas que gravam consulta, até para se proteger, né, de assédio, enfim. E eles fizeram uma forma simples. Ao entrar no consultório, tem uma plaquinha. Tudo, qualquer coisa aqui dentro do consultório está sendo gravado. Aí você avisou, né? E está gravado, inclusive, a hora que o paciente... E ele grava no prontuário tudo. Tem a imagem da porta da sala dele, quando a paciente entra, ele liga aquela câmera de entrada para salvar no prontuário, a paciente entra lá dentro, ele liga as câmeras lá de dentro para gravar a consulta, não o exame físico, mas a consulta, troca de informações. Mas o áudio do exame físico é gravado também, porque as câmeras ficam ligadas e captam áudio. O importante é o sigilo. Se houver quebra do sigilo, o médico pode responder do ponto de vista ético. Se o sigilo for preservado, não tem nada que se possa questionar. E se a paciente quebrar o sigilo e expor o médico pode processá-la, mas aí é a esfera judicial. É isso que eu ia te falar, eu ia te perguntar, porque encontrando uma placa dessa, ou mesmo sendo alertado que vai gravar, não quero ver as coisas vão embora, procuro quem grave, enquanto paciente. Agora, também você, do outro lado da câmera, paciente, grave e guarda para usar isso, se você, médico, não constrói a documentação que você tem que guardar, você vai para um processo judicial com facilidade, usando aí com uma fé essa relação que se estabelece. É um mundo novo, cara. A gente tem que aprender, tem que treinar. Solange, um prazer te ver, te ouvir, gostei muito. Eu vou, então, depois de 1h30 quase, viu, Cláudio? Bate-papo, a gente acaba ficando um tempão, cara. Agradecer muito a vocês. Uma honra recebê-los aqui. Sei que vocês estão atolados de problemas, de responsabilidades. A atividade médica de vocês come o tempo de vocês dentro do CREMEG. Vou continuar, viu? Vou chamar vocês de novo. Vamos fazer mais, vamos conversar mais. Na primeira vez tínhamos 12 pessoas
Hoje tivemos 32 pessoas que suportaram aí a gente bater papo esse tempo todo. Eu estou aprendendo, eu acho que o próximo vai ser um webinar, né? E aí eu vou me livrar do controle, botar alguém para controlar, Celso. E aí ficamos mais à vontade para trocar mais, talvez mais objetivamente, tá bom? As palavras finais de vocês. Então, como o Cláudio é a estrela aí, deixa eu agradecer a participação dele, essa troca de informações, né? Pedir desculpa aí pela informação errada que eu passei, porque na plataforma da gente, interna, estão as 3 receitas. Estão todas as receitas lá. Mas realmente estava tendo esse problema que eu achei que tinha sido sanado, que é das outras receitas numeradas, uma vez que é o CREMERG que passa a numeração, mas isso é exclusivo do estado do Rio. Então, por isso que estava tendo esse ruído das outras receitas. Né? Agradecer aí ao Carlos pela oportunidade de sempre, de trocar essas ideias, de conversar. E a gente está à disposição. Na verdade, o Conselho Regional de Medicina está aberto a todos que precisarem, né? Nós estamos lá ainda pelos próximos 40 meses e meio, mais ou menos, esperando tentar melhorar a medicina do estado do Rio e aproximar o médico ao que sempre foi chamado de a casa do médico, né? Que é o CREMERG. Claudinho? E eu chamando de Claudinho de novo. É muita troca de gentileza, né? Mas, enfim, eu também estou, como o Carlos, aprendendo a usar essas tecnologias de videoconferência. Também não era o nosso dia a dia, mas desde que começou a pandemia passou a ser o nosso dia a dia. Esse assunto, exatamente como tem várias sociedades, vários colegas solicitando, pra você ter uma ideia, essa semana eu estou tendo live e solicitações para participar a semana inteira. Foi segunda, terça, quarta, amanhã tem 2, sexta também tem, próxima semana já tem um mês inteiro. Eu até estou brincando no conselho, em que eu fiz uma ontem, pedi para todos os conselheiros participarem. Não é que eu quero me esquivar, é porque eu sou um só. E como isso está tendo uma dimensão grande de tirar dúvidas, e o objetivo, como o Carlos colocou, é isso mesmo, é que vocês ajudem na replicação dessas informações conceituais. Mais uma vez eu falo, a minha grande preocupação é conceito. Se você tem um conceito do que é teleorientação, do que é teleconsulta, que está na resolução, isso vai servir para qualquer especialidade. Então, você só vai colocar dentro daquela especialidade e você vai ver aquilo, como é que funciona. Então, na verdade, ontem, vários conselheiros participaram. O Celso, né, ele já está, vamos dizer assim, liberado como aluno a participar das lives sozinho, né? Já estou dando carta branca para ele. Mas, obviamente, tendo 2 conselheiros juntos, eu sempre também tenho recomendado isso, porque um complementa o outro, né? Eu acho muito legal. Eu aprendi também muito hoje com o Celso, fazendo alguns comentários em relação exatamente à parte de perícia, que é da área dele. Eu até coloquei a você, inicialmente, antes do convite, essa minha preocupação de não ser dentro especificamente da minha área, mas, mais uma vez, dentro da telemedicina, a teleperícia vai estar ali dentro, mesma coisa. Se precisa do exame físico, você não conhece a pessoa da primeira vez, cai na mesma coisa, vedado. Sim. Inclusive, Celso, acabando aqui a nossa reunião, eu vou estar te mandando por e-mail, então você já fica sabendo agora, eu vou estar te mandando por e-mail que tem uma outra resolução que eu já estou em andamento com a telemedicina, que é exatamente sobre saúde ocupacional, que eu queria a sua participação também, está na fase final. E aí eu já quero apreciar isso para o André liberar pela Codipar, tá bom? Mas é muito só para eles entenderem como está sendo o nosso trabalho mesmo, está sendo árduo, é muita coisa que está saindo, nós não estamos parando, né? Muitos pareceres respondendo, foi exatamente o que o Celso comentou, né? Está solicitando que vocês encaminhem, né, a dúvida de vocês para a gente poder responder oficialmente. O que o Celso mais faz e eu também faço é receber pelo WhatsApp reclamações de colegas, como é que está ocorrendo o plantão, falta disso, falta daquilo, falta profissional.
falta profissional, a gente manda no canal de comunicação que tem dentro do CREMERGE, para que possa a gente encaminhar para a DEFIS, que é o Departamento de Fiscalização, para fiscalizar os hospitais. Nós não estamos parando em fazer isso, a demanda está enorme, mas graças a Deus, Carlos, o acesso e o reconhecimento do CREMERGE está sendo bem valorizado, tá? Nós temos um acesso do site do CREMERGE, não sei se o Celso está a par disso, um aumento expressivo. Ano 2019, eu procurei esses números com a pessoa responsável. No ano 2019, nós tivemos 9 milhões de acessos ao site do CREMERGE. Ao longo desse ano, janeiro, fevereiro, março e abril, nós já tivemos mensalmente um aumento de 30% a 40% a cada mês, né? Então, fato é que as pessoas estão em dúvida, estão acessando o site, estão tirando as suas dúvidas lá. Então, estou ficando muito contente disso e mais uma vez, nós vamos estar lá, a casa é de vocês, né? Ela é nossa, para sanar qualquer dúvida e, quando for possível, presencialmente, ir lá para a gente tomar um café, tá bom? Obrigado. Quero agradecer ao Tomás, que está aqui, um grande amigo, a Mônica Antum, colega, Ruth, a todos vocês que graciosamente ficaram aqui esse tempo todo. Quero dizer que eu estou aprendendo, vou continuar, mandar um grande abraço e vou apoiar muito vocês dois. Depois eu vou entrar em contato para ver caminhos no CREMERGE, para ver se eu consigo me instruir mais e produzir alguma coisa que seja acessível para todo mundo. Não só, muitas vezes, ficar falando só em leis, né, números, mas o que está acontecendo? Muda muito rápido. Eu comecei a estudar ontem, hoje à tarde, mas vou ter que começar tudo de novo. Cara. Saiu resolução, saiu... E aí o brigueiro, né? O brigueiro e atendendo o doente, que é o dia a dia. Gente, muito obrigado, boa noite, bom descanso para todos. Viu? Um grande abraço. Boa noite a todos.